Você já parou para pensar que em muitos momentos a sua timidez não é doçura, nem jeito quietinho, mas egoísmo disfarçado? Pensa comigo. Quando você entra em uma sala cheia de gente, seu coração dispara, sua mão sua, sua mente começa a repetir: e se eu falar algo idiota? E se rirem de mim? E se eu parecer ridículo? Repara numa coisa. Em todos esses pensamentos, o centro da história é sempre você. Não é o valor do que você poderia oferecer. Não é a ideia que poderia ajudar alguém. Não é o conhecimento que poderia aliviar a dor de outra pessoa. É a sua imagem. É o eu que você montou na sua cabeça e que precisa ser protegido a qualquer custo. A verdadeira introspecção é silenciosa, mas não é acovardada. Ela parece água calma, como o temperamento fleumático. Por fora, tudo tranquilo. Por dentro, há movimento, profundidade, vida. A pessoa introspectiva pode ficar em silêncio, mas se for necessário, ela fala. Se for preciso ajudar, ela age. Ela não se esconde, apenas não precisa estar o tempo todo em evidência. Já a timidez é diferente. A timidez não é só ser quieto. É quando o medo de ser visto fala mais alto do que o desejo de contribuir. É quando você deixa de apresentar um trabalho na faculdade, não porque não sabe, mas porque tem pavor de parecer ridículo. E nesse exato momento, alguém do seu grupo precisa fazer o seu papel, carregar o seu peso, enquanto você protege a imagem que criou de si mesmo. Quantas vezes você já fez isso? Quantas oportunidades de ajudar, ensinar, amar, se conectar você já abandonou para defender uma fantasia de humilhação que talvez nem acontecesse? Se de alguma forma isso já te incomodou lá no fundo, presta atenção no que vem agora, porque neste vídeo nós vamos questionar uma ideia confortável. Sou tímido, é só a minha personalidade. E talvez você descubra que por trás dessa frase exista um ego com medo de se machucar, e por isso mesmo machucando os outros ao se omitir. Se você quer entender por que a timidez pode ser uma forma camuflada de egoísmo e como sair desse ciclo sem virar alguém superficial ou forçado, já deixa o seu like, se inscreve no Sinapses Ocultas e ativa o sininho para não perder os próximos mergulhos na mente. Agora, vamos descer juntos para essa parte da sua psique que você faz de tudo para esconder. A cena é simples. Você está numa roda de pessoas, alguém faz uma pergunta, o silêncio cai, e lá no fundo, você sabe a resposta. Seu corpo até se inclina um pouco para frente, como se quisesse falar, mas a mente puxa de volta. E se eu errar? E se ninguém ligar? E se acharem minha voz estranha? Percebe? Antes de pensar se sua resposta poderia somar, você pensa em como você vai parecer. A psicologia social chama isso de efeito holofote, a sensação de que todo mundo está te observando, julgando cada detalhe, quando na verdade cada um está preso no próprio labirinto interno. Você se sente no palco, mas, na maior parte do tempo, ninguém está realmente te assistindo. Ainda assim, o medo de ser visto te paralisa. É aqui que a timidez começa a revelar o seu lado egoísta. Não egoísta no sentido de maldade, mas no sentido de centralidade. Tudo gira em torno de como você parece, de como você é percebido, de como você é avaliado. A introspecção, por outro lado, é outra coisa. O introspectivo não foge do mundo, ele apenas não vive para o aplauso. Ele observa mais, fala menos, pensa antes de expor. É água calma, mas profunda. Se precisar defender alguém, ele fala. Se precisar contribuir, ele aparece. Seu silêncio é escolha, não prisão. Já a timidez é uma muralha construída em volta do eu. Você não deixa de falar para ouvir melhor. Você deixa de falar para não se arriscar. Não é serenidade, é autoproteção. Quantas vezes você já deixou de fazer uma pergunta importante numa aula, só para não parecer burro? Quantas vezes você já deixou de se aproximar de alguém que admirava,
só para não correr o risco de ser rejeitado? Quantas conversas profundas você nunca viveu, porque preferiu preservar a sua imagem de discreto ao invés de se permitir ser vulnerável? Kierkegaard dizia que a maior forma de desespero é não querer ser quem se é. Na timidez, acontece algo ainda mais estranho. Você não quer se mostrar, mas quer ser visto de um jeito perfeito. Você se esconde, mas exige ser interpretado com carinho. Não entrega, mas quer ser compreendido. E aí vem a pergunta que dói. Será que você é tímido? Ou apenas está usando a timidez como escudo para não lidar com a possibilidade de falhar, errar, decepcionar? No fundo, quanto da sua timidez é sensibilidade e quanto é medo de abrir mão da imagem idealizada que você criou sobre si mesmo? Se isso começou a te incomodar, é um bom sinal. Significa que alguma parte em você já percebeu que esse jeito tímido tem um preço. E não é só você quem paga. Imagina uma cena bem comum. Trabalho em grupo na faculdade. Todo mundo dividido, prazos apertados, professor exigente. Você estudou, você sabe o conteúdo. Você poderia apresentar. Mas conforme o dia se aproxima, algo dentro de você começa a negociar. Eu ajudo a fazer o slide, mas não vou falar nada. Eles apresentam, eu fico aqui dando suporte. Eu sou tímido, não nasci para isso. No dia da apresentação, lá está você, sentado, calado, torcendo para ninguém perguntar por que você não foi à frente. Enquanto isso, alguém do seu grupo teve que aprender o seu conteúdo, ocupar o seu lugar, sentir a sua ansiedade, além da própria. Do ponto de vista psicológico, isso é mais sério do que parece. A psicologia das relações fala sobre responsabilidade compartilhada. Em qualquer sistema, um grupo de amigos, uma equipe, uma família, quando alguém se omite, alguém paga a conta. Quando você se esconde atrás da sua timidez, não é neutro. Alguém sempre precisa compensar a sua ausência. Você já pensou quantas vezes sua timidez sobrecarregou alguém? Quantas apresentações, reuniões, conversas difíceis, decisões importantes foram empurradas para outra pessoa, enquanto você protegia sua imagem de não sei falar em público? Alfred Adler dizia que a saúde mental está ligada ao sentimento de comunidade, a capacidade de perceber que você faz parte de algo maior que o seu próprio ego. Quando a timidez se torna uma prisão, ela faz o movimento oposto. Te convence de que o único critério que importa é se você vai se sentir desconfortável ou não. Não importa se o grupo fica mais fraco. Não importa se a ideia deixa de ser dita. Não importa se alguém que precisava ouvir aquilo não ouviu. E isso não acontece só em apresentações. Pensa nas conversas em família, nas amizades, na vida profissional. Você já deixou de elogiar alguém porque ficou com vergonha? Já deixou de defender uma pessoa humilhada em público porque não sabia o que dizer? Já deixou de compartilhar uma experiência que poderia ajudar alguém em sofrimento porque não queria se expor? Em todos esses cenários, a timidez não é só um estado interno. Ela tem consequências externas. Ela define quem é ouvido, quem é defendido, quem é cuidado e quem continua invisível. A filosofia moral levanta uma questão incômoda. Não é só o que fazemos que importa, mas também o que deixamos de fazer. Quando você poderia ter contribuído e não contribuiu, isso também é uma escolha. Quando você vê alguém se afogando emocionalmente e prefere preservar a sua imagem de quieto, isso também é uma forma de egoísmo. E aí vem a parte que dói mais. Quantas pessoas poderiam ter sido ajudadas por algo que você sabe, algo que você viveu, algo que você entende, mas nunca receberam nada disso porque você preferiu se proteger? Será que a sua timidez não está roubando do mundo aquilo que só você poderia oferecer? Será que você não está escondendo talentos, experiências, percepções e chamando isso de jeito de ser? Talvez seja hora de inverter a pergunta. Em vez de "o que vão pensar de mim se eu falar?",
Perguntar: o que vai acontecer com os outros se eu continuar calado? Porque no fim, a timidez não é só um medo inofensivo. Ela também é uma decisão silenciosa sobre quem você deixa de alcançar, quem você deixa de apoiar, quem você deixa sem a palavra que só você poderia oferecer. A questão não é mais se você tem vergonha de ser visto. A questão é, até quando você vai aceitar que o seu medo valha mais do que o bem que você poderia causar? A maior armadilha da timidez é te convencer de que se expor é um ato de vaidade. Quem aparece demais quer chamar atenção. Quem fala muito é porque precisa ser visto. Só que existe um outro tipo de exposição, que quase ninguém te conta. A exposição de quem não quer ser o centro, mas aceita ser ponte. Viktor Frankl dizia que o ser humano encontra sentido quando deixa de olhar obsessivamente para si mesmo e começa a se direcionar a algo maior, uma causa, uma pessoa, um valor. É exatamente isso que começa a matar a timidez egoísta. Quando a pergunta deixa de ser como eu vou parecer e passa a ser quem pode ser ajudado se eu falar. Pensa numa situação simples. Você está numa conversa, alguém abre o coração, fala de uma dor que você conhece bem, você já passou por aquilo, você já sangrou naquele lugar da alma, você tem algo real para dizer. Mas aí vem a velha voz. Vou parecer dramático, vão achar que eu quero atenção, melhor ficar quieto. Então, você se cala, e aquela pessoa vai embora achando que ninguém a entende de verdade, enquanto você guarda a resposta presa no peito. Quem ganhou com a sua timidez nesse momento? Você que manteve a imagem de discreto ou o seu ego que saiu ileso às custas da solidão do outro? A psicologia fala de comportamentos pró-sociais, atos de ajuda, cuidado, apoio, que não nascem de interesse, mas de um desejo genuíno de contribuir. E o mais interessante é que muitas vezes a cura da timidez passa por aí. Não é tentar se transformar em extrovertido, mas treinar o olhar para fora. E se na próxima vez que você precisar se expor, você fizesse um teste silencioso, em vez de pensar, e se eu errar? Pensar, e se alguém aqui precisar ouvir exatamente isso? Em vez de se perguntar, vão rir de mim? Perguntar, quem pode ser aliviado, encorajado ou inspirado se eu tiver coragem de falar? A filosofia do amor ao próximo, seja em tradições religiosas, seja em pensadores como Fromm, sempre bate na mesma tecla. Amar é se colocar em risco por alguém. É aceitar o desconforto de ser mal interpretado, ignorado, não reconhecido. E ainda assim fazer o bem, pelo valor que o bem tem em si mesmo. Você consegue imaginar viver assim? Fazer uma pergunta em sala, não para parecer inteligente, mas para destravar a dúvida de quem tem vergonha maior que a sua. Apresentar o trabalho não para ser o melhor, mas para não deixar seu grupo carregando um peso que deveria ser seu. Compartilhar sua história não para ganhar aplausos, mas para que alguém, em silêncio, pense: então não sou só eu. E aqui entra um detalhe que a psicologia comportamental reforça. Coragem não aparece primeiro para depois você agir. Você age com medo mesmo, e aos poucos o cérebro vai entendendo que você não morre por se expor. Aos poucos, a plateia vira gente. O julgamento vira ruído de fundo, e o foco começa a sair do espelho e ir para o outro. Então deixa eu te perguntar com sinceridade. Se você parasse hoje de medir o valor de cada gesto pela reação que recebe, se você decidisse fazer o bem sem esperar agradecimento, reconhecimento, like, mensagem de retorno, quantas atitudes você começaria a tomar? Com quem você finalmente falaria? Que verdade você finalmente teria coragem de dizer? Talvez a retribuição não venha em aplausos. Talvez ela venha na forma mais silenciosa e poderosa de todas. A sensação de que, dessa vez, você foi útil. E isso só acontece quando você se permite estar disponível.
Quando você aceita o risco de ser visto, não para ser exaltado, mas para ser instrumento. Em algum momento da sua vida, alguém provavelmente disse: ela é só tímida, ele é fechadinho, faz parte da personalidade. E aos poucos, você foi pegando essa frase como se fosse uma identidade fixa, um veredito. Mas depois de tudo que você ouviu aqui, talvez dê para enxergar outra coisa. Não é que você nasceu assim, é que você aprendeu a se proteger assim. A psicologia chama a timidez de mecanismo de defesa, uma forma de evitar dor, exposição, rejeição. Não é maldade, é tentativa de sobrevivência. Mas Nietzsche lembrava que aquilo que a gente usa para se proteger demais, cedo ou tarde, começa a nos enfraquecer. A mesma muralha que afasta o perigo também impede o encontro. Jung falava da importância de encarar a própria sombra, essas partes de nós que preferimos esconder. A sua timidez pode ser uma delas, não porque ela seja feia, mas porque revela algo desconfortável, o quanto você ainda se vê como centro da cena, o quanto a sua imagem pesa mais do que a sua entrega. Do lado oposto, Viktor Frankl e Adler apontavam para o mesmo lugar. Quanto mais uma pessoa se esquece de si mesma em direção a uma causa, a alguém, a um valor, mais saudável ela se torna. Não é sobre desaparecer, é sobre se colocar a serviço. Então, deixa eu te perguntar com honestidade brutal. Quantas vezes você usou "sou tímido" como desculpa para não amar de forma concreta? Quantas chances de apoiar alguém, defender alguém, ensinar alguém, você deixou passar para não abalar a imagem que tinha de si? Quantas pessoas poderiam ter sido alcançadas pela sua voz e nunca foram, porque o seu medo falou mais alto? Talvez você nunca tenha pensado assim, mas cada pequena coragem conta. Levantar a mão na aula, defender quem foi humilhado, fazer aquela apresentação que te dá náusea só de pensar, contar sua história para quem precisa saber que não está sozinho. Erich Fromm dizia que amar é um ato de vontade, não de impulso. Da mesma forma, se expor também pode ser um ato de vontade. Não para ser aplaudido, mas para ser útil. Você não precisa deixar de ser introspectivo. Não precisa virar a pessoa mais falante da sala, mas a partir de hoje pode começar a fazer uma escolha diferente. Em cada situação, perguntar menos como eu vou parecer e mais quem eu posso alcançar se eu tiver coragem de aparecer. Se esse vídeo cutucou algo em você, não guarda só para si. Manda para aquela pessoa que vive dizendo "eu sou só tímido", para o amigo que se esconde em silêncio, para alguém que você sabe que tem muito a oferecer, mas ainda está preso dentro da própria cabeça, porque conhecimento parado vira peso, conhecimento compartilhado vira mudança. E se quiser continuar mergulhando nesse tipo de reflexão, compartilha esse vídeo, deixa nos comentários o que mais te confrontou aqui, e ajuda os sinapses ocultas a alcançar quem ainda está se escondendo atrás da própria timidez. No fim das contas, o mundo não precisa que você seja perfeito. Precisa, desesperadamente, que você tenha coragem de aparecer.